Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 20 de junho. Ministros do Supremo Tribunal Federal começam a julgar a ação contra a lei do Estado do Paraná que condiciona a construção de centrais hidrelétricas, a realização de projeto de impacto ambiental e a aprovação da Assembleia Legislativa. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Plenário virtual do STF julga a validade da cobrança de taxa de fiscalização e funcionamento de emissoras de rádio e TV. Justiça determina que Secretaria de Saúde do Distrito Federal forneça medicamentos e hormônios a paciente que não se identifica com sexo biológico. E ainda, os 20 anos do ministro Gilmar Mendes na Suprema Corte do país. Os ministros do STF julgam em plenário virtual uma ação contra a cobrança de taxa de fiscalização e funcionamento de emissoras de rádio e TV. Eles também analisam o processo em que produtores de energia questionam a necessidade de aprovação legislativa para a construção de hidrelétricas no Paraná. O prazo para encerrar a discussão termina no próximo dia 24 de junho. Em um dos julgamentos, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa questiona trecho da Constituição do Estado do Paraná que condiciona a construção de centrais hidrelétricas, a realização de projeto de impacto ambiental e a aprovação da Assembleia Legislativa. Para a associação, o dispositivo viola a competência legislativa da União para editar normas sobre a proteção ao meio ambiente. Segundo ela, cabe aos entes federativos apenas a complementação dessas regras para especificar o cumprimento em seu território. A medida também ofenderia a regra da separação dos poderes, porque o licenciamento ambiental é matéria tipicamente administrativa, ou seja, a cargo do Poder Executivo. O relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele aceitou os argumentos da autora da ação e assim votou pela inconstitucionalidade do artigo questionado. Barroso destacou que há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a impossibilidade de interferência dos Estados-membros em matérias relacionadas à atividade nuclear e energia. O prazo para que os demais ministros apresentem voto termina no dia 24 de junho. Também está em julgamento no plenário virtual a ação proposta pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, contra a norma que criou o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Para a entidade, os dispositivos questionados seriam contrários ao princípio da isonomia, porque os recursos desse fundo estariam destinados exclusivamente para o setor de telecomunicações e não para o do sistema de radiodifusão, apesar de as empresas desse segmento serem obrigadas ao pagamento das taxas referentes ao Fistel. A ministra Rosa Weber é a relatora do processo. Ela não aceitou os argumentos da Abratel e julgou a ação improcedente por entender que a radiodifusão nada mais é do que a emissão comercial de sinais de rádio e que a Anatel, agência para a qual é destinada parte do produto da arrecadação das taxas do fundo, é a responsável pela fiscalização do setor. Por isso, teria legitimidade para a cobrança da taxa, como previsto nos trechos questionados. O prazo para encerrar o julgamento é na próxima sexta-feira. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, acionou o Supremo contra uma lei municipal de São Vicente, em São Paulo, que instituiu o salário esposa para servidores casados ou que tenham companheiras há pelo menos 5 anos, desde que ela não exerça nenhuma atividade remunerada. Segundo Aras, o pagamento dessa vantagem aos servidores homens, somente em razão de seu estado civil, estabelece uma discriminação ilegítima em relação aos demais servidores, além de representar um ônus excessivo para a administração municipal. O procurador-geral alega que a norma contraria princípios constitucionais, entre eles o da igualdade e o da moralidade. A ação foi distribuída ao ministro Nunes Marques. A ministra Rosa Weber do Supremo determinou o arquivamento da investigação preliminar contra o deputado federal Ricardo Barros por suposto crime de advocacia administrativa. A
A pedido da Procuradoria-Geral da República, o STF abriu uma investigação preliminar contra o deputado federal Ricardo Barros em novembro do ano passado por suposto crime de advocacia administrativa. É quando o funcionário público se vale do cargo para patrocinar interesse privado na administração pública. Durante a CPI da pandemia no Senado, o líder do governo na Câmara foi citado em supostos esquemas de corrupção em negociações para a compra de vacinas contra a Covid-19. Depois da defesa do deputado, a PGR requereu ao Supremo o arquivamento da investigação por falta de indícios mínimos. E a ministra Rosa Weber atendeu ao pedido. Na decisão, a ministra disse que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reputa inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças de informação deduzido pelo Ministério Público, quando ancorado na ausência de elementos suficientes à persecução penal. A ministra Rosa Weber fez apenas uma ressalva. A investigação pode ser reaberta se surgirem novas provas, como prevê o Código de Processo Penal. A Polícia Federal vai periciar a embarcação que estava o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, assassinados no Amazonas. O barco foi encontrado no rio Itacoaí, a 20 metros de profundidade. De acordo com a polícia, a lancha foi localizada com 6 sacos de areia para impedir a flutuação. Foram encontrados também um motor e 4 tambores que eram de propriedade do Bruno Pereira. O local foi indicado por Jefferson Lima, preso no último sábado, e a polícia levou cerca de 5 horas para encontrar a embarcação. No dia 9 de junho, a Justiça já havia decretado a prisão temporária dos irmãos Amarildo e Ozenei Oliveira. Amarildo confessou os assassinatos. O delegado que cuida do caso, Alex Pérez Timóteo, informou que Jefferson tem participação direta no caso, desde a emboscada até a ocultação dos corpos. De acordo com as provas e os depoimentos colhidos até o momento, ele estava na cena do crime e participou ativamente do duplo homicídio. As investigações serão acompanhadas pela Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, que instaurou um processo interno para fiscalizar a apuração. Secretaria de Saúde do DF deve fornecer medicamentos e hormônios a paciente que não se identifica com sexo biológico. Os detalhes dessa decisão no próximo bloco. Voltamos já. Este ano a TV Justiça completa 20 anos no ar. Um canal que veio trazer transparência às atividades da justiça, aos temas jurídicos, para todos. Não só aos operadores do direito, mas à sociedade geral, que tem interesse e pode assim ter acesso como a justiça é aplicada, quais são as discussões acerca de temas jurídicos importantes. O Distrito Federal deve fornecer medicamentos e hormônios a um paciente que não se identifica com sexo biológico. A decisão é do Tribunal de Justiça do DF e Territórios. A Justiça analisou o caso de um adolescente do sexo biológico masculino que, desde os 5 anos de idade, se identifica com o sexo feminino. No processo, ela disse que a equipe médica que acompanha prescreveu o uso do medicamento para inibir a produção de hormônios sexuais masculinos. O Distrito Federal negou o fornecimento do remédio. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente e ela recorreu ao Tribunal de Justiça. Argumentou que o medicamento é padronizado e fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde do DF. Defendeu ainda que o remédio vai possibilitar que reafirme a identidade de gênero com a qual se identifica e ainda evitar eventuais distúrbios psiquiátricos. O Distrito Federal alegou que a pretensão da autora não é lícita. Afirmou que o Conselho Federal de Medicina permitiu, em caráter experimental, o bloqueio puberal em hospitais universitários e de referência no SUS. O Tribunal de Justiça observou que há indicação específica tanto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo quanto da Sociedade Brasileira de Pediatria para o uso do medicamento. Além disso, segundo o colegiado, a autora preenche os requisitos técnicos para receber o remédio.
No caso em análise, há a maturidade puberal normal, dentro da idade da paciente, uma adolescente de 14 anos. Entretanto, os efeitos correlatos de desenvolvimento de caracteres de gênero não reconhecidos pela adolescente têm lhe causado sofrimento psíquico comum à população transgênero. O medicamento prescrito é precisamente o efeito farmacológico desejável pela equipe que assiste a paciente em questão, a inibição da puberdade, em vista da condição especial de gênero que deve receber assistência especial em saúde. Na decisão, o Tribunal de Justiça também lembrou que há diretrizes do Ministério da Saúde para acolhimento de pessoas transgênero e instituição de políticas públicas em saúde para a população LGBTQIA+, além de orientações de atendimento pelo Conselho Federal de Medicina. Os desembargadores afirmaram que os estudos científicos apontam tanto a eficácia quanto a segurança do tratamento e, por unanimidade, determinaram que o Distrito Federal forneça o medicamento enquanto houver recomendação dos médicos assistentes. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que um funcionário de um bar vítima de injúria racial deve ser indenizado em mais de 12 salários mínimos. De acordo com o processo, o empregado do estabelecimento controlava a entrada e saída dos clientes. Ao deixar o local, um deles não apresentou comanda de consumo ao funcionário. O trabalhador orientou o cliente a retornar ao caixa para pegar o comprovante de pagamento, que ele alegou ter entregue ao gerente. Impedido de sair, o consumidor se exaltou e passou a ofender o empregado com palavras racistas. As testemunhas do acusado apresentaram relatos superficiais, além de não terem negado a discussão nem os xingamentos. A Justiça Paulista considerou grave as ofensas, que tinham caráter ofensivo e discriminatório, o que abalou a integridade moral da vítima, em razão da humilhação e do constrangimento que sofreu em local público. Por unanimidade, o acusado foi condenado a pagar R$15 mil por injúria racial ao funcionário. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, pediu informações ao Tribunal de Justiça do Amazonas sobre a realização de shows na 17ª Festa do Cacau. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, enviou ofício ao presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas solicitando informações sobre a realização de shows em Urucurituba, município próximo a Manaus, mesmo após a proibição expressa do STJ. Na última quinta-feira, atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado, o ministro Humberto Martins proibiu a prefeitura do município de contratar e realizar shows da dupla sertaneja Bruno e Marrone e do grupo de pagode Sorriso Maroto, previstos na programação da 17ª Festa do Cacau. Segundo o MP, seriam pagos R$700 mil para os artistas. Mesmo após a decisão do ministro Humberto Martins, foram veiculadas notícias na mídia regional e nacional sobre a realização do show com a dupla Bruno e Marrone na noite da última quinta-feira. Com isso, o presidente do STJ entendeu necessário pedir esclarecimentos acerca do cumprimento da decisão dele. De acordo com o ministro, caso os eventos suspensos tenham sido custeados com recursos privados, caberia ao TJ do Amazonas comprovar nos autos e solicitar a liberação dos shows ao presidente do STJ. Além disso, o ministro acionou o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Amazonas para a apuração de eventual crime de responsabilidade por parte do prefeito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 1967. Em outro julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que um segurado pelo INSS deve receber a diferença entre aposentadoria e seguro-desemprego pagos em período coincidente. A decisão foi tomada no julgamento de recurso do segurado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que manteve a decisão de descontar integralmente o pagamento da aposentadoria nos meses em que ele recebeu o seguro-desemprego. O pedido de aposentadoria por tempo de contribuição foi feito em 14 de maio de 2012. Porém, por erro do INSS, que negou indevidamente o benefício na ocasião, o segurado continuou trabalhando. Após ser demitido, ele recebeu o seguro-desemprego entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2017, em valor inferior ao que ganharia com a aposentadoria.
Para o TRF3, a pretensão do segurado de receber a dívida acumulada com o desconto do seguro-desemprego equivaleria ao pagamento conjunto do seguro-desemprego e da aposentadoria, o que é legalmente vedado pela Lei 8.213 de 1991. O desembargador convocado, Manuel Herarte, foi relator do recurso do segurado ao STJ. Ele mencionou o entendimento da primeira sessão nos recursos que deram origem ao tema repetitivo 1013, segundo o qual, tendo o INSS, por falha administrativa, indeferido incorretamente o benefício por incapacidade, não se pode exigir do segurado que aguarde a efetivação da tutela judicial sem que busque pelo trabalho o suprimento da subsistência. Com isso, a primeira turma deu provimento ao recurso especial do segurado, seguindo o voto do ministro relator. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e o vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes, participaram hoje de uma reunião sobre as missões de observação eleitoral. A repórter Renata Gorga acompanhou o encontro. A reunião foi com representantes da Uniori, a União Interamericana de Organismos Eleitorais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, e o vice-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, debateram sobre o contexto das eleições na América Latina, os desafios das instituições eleitorais e sobre a participação de representantes da Uniori como observadores eleitorais nas eleições brasileiras deste ano. Fachin destacou a importância dessas missões de observação para o aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro, com recomendações. Transmite imagem de confiança e transparência do sistema, ajudando a estabilizar as democracias em momentos sensíveis. E no caso específico da Uniori, constituída por autoridades eleitorais de países vizinhos, tem a vantagem de contar com o realismo e a experiência de quem conhece de perto os desafios de organizar eleições. Fachin fez um resumo sobre o processo eleitoral brasileiro e frisou que o sistema eleitoral não é um assunto de esquerda, direita ou centro, mas sim institucional, de Estado, e que passa por governos diferentes. Ele citou ainda campanhas de combate à desinformação e falou sobre o quanto o sistema eletrônico de votação brasileiro é seguro. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, falou sobre a estabilidade da democracia brasileira. Desde a Constituição de 1988, é o maior período de estabilidade democrática. Obviamente, e sempre repito isso, estabilidade democrática não significa ausência de turbulências. A Constituição, ela não evita as turbulências, ela prevê mecanismos importantes para que nós possamos tratar das turbulências dentro do Estado democrático de direito. E um desses instrumentos fortalecidos pela Constituição de 1988 foi exatamente a Justiça Eleitoral. E ainda durante essa reunião, o ministro Fachin reforçou que instituições nacionais podem se inscrever até o dia 5 de julho para participar das eleições deste ano como observadoras eleitorais. Todas as informações você encontra no site do TSE, tse.jus.br. No próximo bloco, a gente fala sobre os 20 anos do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Até lá! A TV Justiça é essencial para a sociedade, pois trata de assuntos como direitos e deveres do cidadão, de forma simplificada, tornando mais democrático um assunto muito importante, que antes era acessível a apenas algumas pessoas e passou a ser mais acessível através da TV Justiça. A TV Justiça também é fundamental para nós, profissionais do direito, por sempre trazer temas atuais, ajudando o profissional do direito a se manter sempre atualizado e atento às novas discussões no mundo jurídico. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, foi eleito para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A eleição ocorreu durante sessão do órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Alexandre Agra Belmonte ocupará a vaga da ministra Cátia Arruda. O suplente será o ministro Breno Medeiros, que substituirá o ministro Douglas Alencar Rodrigues.
Os mandatos têm duração de 2 anos. A posse no CSJT está prevista para 26 de agosto. O Conselho também é composto pelas ministras ou ministros que ocupem a presidência e a vice-presidência do TST e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Os outros 3 ministros integrantes são eleitos pelo Pleno do Tribunal. Também integram o Conselho 5 presidentes de tribunais regionais do trabalho, representantes de cada região do Brasil. O ministro Gilmar Mendes completa hoje 20 anos no Supremo Tribunal Federal. Um magistrado que defende, sem medo de nenhuma polêmica, os direitos fundamentais e a implantação de políticas públicas para os menos favorecidos. Natural de Diamantino, no Mato Grosso, Gilmar Mendes formou-se em Direito na Universidade de Brasília. Mas antes mesmo de concluir a graduação, Gilmar Mendes foi aprovado no concurso para cargo oficial de chancelaria e atuou no Brasil e na Alemanha, onde fez mestrado e doutorado. O ministro tem mais de 20 livros publicados. Na carreira jurídica está a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. O ministro saiu da AGU para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no dia 20 de junho de 2002, indicado pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. 6 anos depois de se tornar ministro do STF, Gilmar Mendes comandou a maior corte do país. O ministro Gilmar Mendes exerceu importantes cargos na administração pública federal, entre os quais o de subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, o de ministro de Estado, advogado-geral da União, ocasião em que defendeu perante o Supremo Tribunal Federal importantes políticas públicas. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento de temas relevantes do direito. O ministro Gilmar Mendes é conhecido por ter notável saber jurídico, pulso firme e não ter medo de polêmicas, um defensor dos direitos fundamentais. Nesses 20 anos no Supremo Tribunal Federal, foi relator de processos importantes, como, por exemplo, os ligados à Lava Jato e as questões que aproximam o judiciário à população, como a criação de juizados especiais. Outro tema de interesse e preocupação do ministro é o sistema prisional brasileiro. Sobre o assunto, o decano convocou várias audiências públicas com especialistas em segurança pública, com a sociedade e com operadores do direito para encontrar soluções para a superlotação das prisões e a substituição da pena em regime semiaberto por prisão domiciliar quando o Estado não oferecer vaga no sistema prisional. Execução penal no Brasil talvez seja uma das áreas em que a realidade mais se distancia da letra da lei. Ao presidir a Suprema Corte e o Conselho Nacional de Justiça entre 2008 e 2010, Gilmar Mendes realizou mutirões carcerários. Em 1 ano e meio de trabalho, mais de 22 mil presos que estavam em prisão provisória com prazos vencidos foram libertados. Durante a gestão de Gilmar Mendes, foi implantado ainda o projeto Começar de Novo, para garantir os direitos humanos e a ressocialização de presos. Quando um ex-detento consegue um emprego decente, é muito provável que ele não repita o erro. Isso é bom para ele, para quem emprega e para toda a sociedade. Entre as decisões mais recentes e de grande impacto na sociedade, foi reconhecer a constitucionalidade de um decreto estadual que proibiu, em caráter excepcional, a realização de cultos, missas e outras cerimônias religiosas de forma presencial durante a pandemia. A decisão de Gilmar Mendes foi acompanhada pela maioria dos ministros da Corte. Para ele, a proibição não feriu a liberdade de crença, mas era necessária para minimizar a crise sanitária. Todas as vezes em que ao longo desses anos o Supremo Tribunal se dividiu, a posição dele sempre revelou uma opção pelo direito enquanto ciência. Mas não se trata de um diplomata, mas também não se trata apenas de um notável jurista. Trata-se de um cientista do direito, na mais legítima acepção da palavra. E é com essa característica que ele aparece hoje aos olhos do país. Outra decisão de grande alcance foi a que determinou que o governo federal implemente, a partir deste ano, o Programa de Renda Básica de Cidadania para a população em situação de pobreza e extrema pobreza.
O julgamento foi em plenário virtual. Os ministros acompanharam a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu acredito firmemente, como acreditava quando cheguei aqui, que o tribunal tem um grande papel na democracia brasileira, a ideia de uma certa contenção e de arbitragem de excessos no âmbito dos poderes, na construção de direitos fundamentais, na definição de direitos, na ampliação de determinadas políticas públicas. Acho que o tribunal aprimorou-se bastante nesse período. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e uma boa noite.